Olá, bendiciones. Empezamos o programa Vibe Missioneira. Neste programa, nós vamos seguir falando da formação da Escola Bíblica Dominical para niños e jovens. Temos bastante coisa para explicar, não? Pero que estamos organizando também uma capacitação virtual gravada, mais larga, não? Com mais detalhes, com informação separada, material para você baixar. Para quem a esta atividade na igreja vai ter um auspício, vai ter um apoio, não? Para alcançar essa capacitação. E quem está vendo de onde estiver, ele gostaria de ter essa capacitação, alcançar essa capacitação, também pode, está aberta para todos, já? E estamos gravando, não é um largo estúdio, muitas gravações, não? E a vantagem de ter uma gravação gravada, uma charla gravada, que você pode ver quantas vezes, retornar o vídeo tal, e quantas vezes desejar, não? E você vai estudar ao momento que você desejar, ou seja, qualquer horário do dia, da noite, vai estar disponível lá para você estudar e estar apoiando também nosso ministério, não? Estamos investigando, fazendo atividades, organizando e queremos deixar isso registrado para apoiar mais e mais pessoas que lhe gusta esse ministério, não? De apoio, de capacitação. Muitos pastores comentam que não há pessoas capacitadas, pero que queremos oferecer, não? Deus nos ha dado conhecimento, não? E capacidade para dar classe, não? Então, quero usar esse conhecimento para bendecir as igrejas aqui em Peru, onde estiver, em linguagem espanhola, não? Em português eu tenho uma escola também em Brasil, gravado lá com várias classes de comunicação bíblica também. Espero que aqui vou me dedicar à capacitação para necessidade de pequenas igrejas, não? Para organizar e bendecir pequenas igrejas. No programa de hoje, nós vamos falar sobre recursos criativos e ferramentas, organização logística, protocolo de segurança e cuidado infantil, que é a maior prioridade, e classificação de idades e desenho de espaço, não? O material que estamos lendo foi uma investigação larga, não? Que alcançamos por internet, com apoio de inteligência artificial, com informação basada em fontes buenas, não? E nossa experiência também com a administração de igrejas pequenas em Peru, em Brasil, onde estivermos, não? E queremos passar esse conhecimento para ser uma bendição para a sua igreja, para seu ministério. Vamos começar, não vamos perder tempo, porque tem muitas coisas que falar. Esse primeiro bloco já vamos começar, é? Os recursos não devem ser um fim em si mesmos, sino ferramentas poderosas para iluminar a verdade bíblica. Mira, os recursos que você vai invertir na escola bíblica dominical, pastor, não é só, é perda de tempo, não. Se você imaginar, tiver a experiência, não, de involucrar nessas escolas, toda vez em niños e jovens, você vai cambiar a posição que muitos seus familiares vão ver o câmbio no ninho, vão ver a atividade que está apoiando e seus familiares vão vir à igreja. Mira, meu filho está indo na escola dominical, está sendo bendecido, está degustando, está aprendendo bastante coisa. Vou lá conhecer a igreja, não? Por certo, tem alguma atividade para nós outros, para edificar também nossa família. Isso é uma influência grande, não? Os recursos visuais, não? Ver para recordar, ajudas gráficas, usa lâminas, ilustrações, carteleiras interativas, mapas bíblicos em fundo negro com colores vibrantes e contrastantes, é muito efetivo para captar a atenção. A classe de escola dominical, tem pastor que pensa assim, não, há uma inversão alta que vai ser, não é. E toda inversão que você vai fazer na escola dominical vai retornar em sua igreja, não? Então é importante. E outra coisa também, como eu falei em programas anteriores, eu falo também na capacitação, a participação dos familiares é por demais importante. É tão importante, sabendo que os papás, os parentes, não, meu sobrinho, não, meu primo está estudando lá, ele vai invertir também, vai pôr, não,
eu quero apoiar porque me gusta, está sendo um trabalho bom, está cambiando o menino, está sendo educado, está aprendendo a ser atividade, desenvolvimento, atividade, não? E eles vão invertir. Você não deve estar solito, não? Então tem que invertir em papel, em lapiseiro, em outras coisas mais, para que tenha atividade. E a pessoa que está de frente na escola dominical deve ter essa consciência, essa capacitação para aprender e usar de tudo. Vai ver que muitas vezes um DVD desse que eu regalo com 150 atividades, em um ano se passa. Pode se alcançar para um ano, pero que tem muitas atividades e seguir adelante, não? Como eu já falei, já tem umas 12 DVDs sendo produzidos, não, com material. E recordando que na capacitação há uma separata de histórias bíblicas para ninhos, então já vem tudo listo para facilitar a escola bíblica dominical de seus maestros, já? Recursos digitais. Vídeos curtos, bem produzidos, com conteúdo teológico sano, apresentações de diapositivas com imagens de alta qualidade, ou incluso pequenos videoclipes hechos com os mesmos líderes da igreja disfarçados. Eu he produzido um DVD com trava-línguas, com perguntas e respostas que tem na internet. Mira, está na internet. Se você, como eu falo sempre, se você sabe perguntar na internet, vai encontrar tudo. E há vídeos que você pode fazer atividade que vai alegrar os meninos. Então, na inversão, de repente, emprestar uma televisão, uma pantalha para fazer atividade com os meninos, você vê esse DVD que tem, eu creio que uns 50 vídeos de mais de o total vai dar umas 50 horas de vídeos ou mais. Tem material para trabalhar com meninos, então há muito material. Os recursos são fáceis. Muitas vezes de emprestar na televisão, você põe um USB e vai ter vídeo, vai ter uma atividade na escola dominical que no domingo seguinte vai dobrar, vai aumentar. Eu tive esse problema em Santa Maria, lá na convenção. Eu fui dar classe para ninhos, fui fazer atividade com ninhos, e a igreja llenou de ninhos. Criou-se um problema para mim, porque eu tive que organizar com a ninha. Por favor, ajuda-me com ninhos. Comprava material, comprava DVD, comprava tudo. E mira, com o decorrer do tempo, a gente vai aprendendo cada vez mais, não? E naquela época já tuve isso, tinha vários ninhos, tinha mais ninhos do que adultos. E quando hacía alguma atividade com os ninhos, mais atividades com a igreja, os papás vinham, os tios, os primos, vinham a ver as atividades de ninhos, porque eram seus parentes, os ninhos dessa família. Recursos digitais, vídeos curtos e bem produzidos, não? Como já falei, há material. E você tem que tomar cuidado na fonte desses vídeos, já? Tem que saber se é bíblico, não? O material que eu dispongo, eles são revisados, são bíblicos, não? E tenham cuidado disso. Há também na atividade Caja Misteriosa, uma caja opaca com objetos relacionados com a lição dos ninhos, devem tocar, adivinhar antes que comece a história. Imagina, você vai organizar uma classe escola dominical e vai falar de Davi. O que Davi fazia? Tocava, não? Harpa. Aí você põe na caja misteriosa, vamos ver a história de hoje? Aí peça assim, mira, os meninos vão querer saber, que tem uma harpa? Mas necessita ser uma harpa, instrumento de verdade, de madeira, tal? Não, pode ser um de burro. E ponga na cajita, e você ponga fora assim, caja misteriosa. Em cada domingo vai ter uma explicação na caja para eles começarem, mira, uma harpa. Não, e aí, quem tocava harpa? Não sei, um vai responder, Davi. Então, vamos ver a história de Davi. E eles vão quedar interessados, não? Você pode fazer atividade de dibujar, não? Colorear na harpa e tudo mais. Recursos interativos a ser para entender. Dramatização e títeres. ¿no? Permite a los niños representar a la historia bíblica. Los títeres son excelentes para mantener la atención, para presentar diálogos sobre la aplicación de la lição. Títeres é uma coisa bonita. Hasta adulto le gusta, não? É verdade, não?
Ai, ver a história bem organizada. Você pode organizar com os maiores, não, os niños maiores, e vamos assim. E o niño chiquito vai quedar atento, não, prestando atenção. E você, quando invertir de repente em compra de um títere, 2 títeres, 3 títeres, não, que vende aí por aí afora, você vai ver como que lá a inversão vai ser bonita. Muitas vezes o mesmo títere pode contar trocentas histórias. E os niños vão querer, ai, hoje vai ter títere, ai, que bueno. Então na caixa misteriosa você vai pôr assim, um dibujo de títere, ou então um títere. Ai, vai ter títere, olha que bueno, não? Então isso anima os niños, não? Lições objetivas, experimentos. Usar objetos cotidianos ou experimentos químicos sensíveis para simbolizar verdades espirituais. Exemplo é o uso de uma pasta dental para ilustrar que, uma vez ditas, as palavras hirientes não podem ser devoltas. Então, exemplo disto. Você muitas vezes vai usar uma pasta dental, não, e vai mostrar, vai dar um exemplo bíblico. Toda vez que o niño for agarrar sua mamãe, vamos cepilhar os dentes, não. E o niño vai recordar a história que a professora contou. Isso que vai ser bonito, não? Vai recordar, vai cantar, vai alabar, não? Então, lições com objetivo, ou seja, tudo que você vai fazer, toda atividade que você vai fazer, você vai pegar esse disco de oração, não? Aí você tem aqui, ó, pido perdão por minhas faltas e perdono a los que me hicieron mal. Então, ensinar um niño a ter um produto deste e praticar, isso ele não vai olvidar nunca mais em seu adulto. Manualidades e projetos devem ser significativos não só no entretenimento. A manualidade deve estar diretamente vinculada à lição, ao versículo a memorizar, a ser um escudo depois de uma lição sobre a armadura de Deus. Muitas vezes você pode dibujar uma armadura e contar a história da armadura de Deus, o que protege, não? De repente, porém, um niño com armadura, não de papel, não, mas prendido com uma linha, não, com alguma coisa assim. E os niños vão se quedar felizes e vão recordar. Toda vez que ele ver uma armadura, um dibujo de armadura, vão pensar, mira, tem a passagem bíblica que habla isso, isso, isso. E ele gosta, é bonito. Ver o incentivo dos niños com o reflexo, a repercussão que tem na manualidade. E mira, eu tenho nesse DVD aqui bastante manualidades. E você vai poder acessar. Mira, o tempo passa rápido, não? Vamos ao primeiro intervalo, vamos ao nosso hospedador. Me gostaria de invitar você, quer ser hospedador, para que o nosso programa siga mais adelante, não? Então venha conversar com nós outros e vamos divulgar sua empresa aqui como apoiador do Ministério Bike Missionário. Retornamos pronto, não saia. Vamos a nuestros auspiciadores y retornamos pronto. ¿Cansado de buscar noticias dispersas y sin sentido? Encuentra todo lo que necesitas en un solo lugar. El Mensajero de la Paz. Noticias actualizadas, historias inspiradoras y eventos que conectan a tu comunidad. Comparte, debate y forma parte de la conversación que moldea nuestro hogar. Visita http://www.elmensajerodelapaz.net y descubre la voz de tu comunidad. ¿Buscas comprar o vender rápido y económico? Anuncioseconómicos.net.pe es tu plataforma ideal. Publica en segundos. Encuentra todo lo que necesitas. Visita ahora anuncioseconómicos.net.pe.
nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, y con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Oh, y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él. Olá, retornamos. Mira, a hora passa que é uma loucura, não? Começamos a falar de coisa que nos gusta, não passamos o tempo e não miramos o tempo. E vamos seguir adiante com os recursos não criativos e ferramentas. Recursos auditivos, música, canto, é uma das coisas preciosas.
A classe escola dominical pode organizar isso para apresentar na igreja. Mira, vamos dizer que você vai, como eu estava falando no bloco anterior, sobre títeres, você pode apresentar na igreja uma pequena história de 5 minutos e todos vão querer estar atentos, não? Ai, pastor, ó, depois vamos treinar títeres e vamos apresentar na igreja. Os papás vão, uau, que bonito e tal. E a professora vai falar, precisamos comprar outros títeres. Por certo, vai sair uma oferenda poderosa, porque são ninhos. Então, você tem que saber usar, você que é líder tem que saber. Música e canto é uma coisa forte, poderosa. A alabança, irmãos, é uma coisa importante. Os meninos têm que ter alabança para a idade deles, que vai ter prática. Ah, não hago isso porque é pecado, não hago aquilo porque é bem, vou fazer isso porque é bendição. Palavras que vai marcar em sua mente, não? Variação de voz. O maestro deve modular o tom de voz e o volume e a velocidade de sua voz. A teatralização de contar uma história para a menina é tudo importante, não? Você não vai contar, não, Davi chegou diante do gigante e falou, o que você está falando? O menino, uau, não, vai quedar assim, feliz, e vai ver, vai impactar os meninos, eles vão prestar atenção, e toda vez que falar alto, mira, eu sou Davi, e vai ver o reflexo disso na bendição da família, e a família vai ver isso, vai querer ouvir a história que os meninos estão aprendendo na forma bendecida. Vamos seguir adiante, não? Que tem bastante coisa para comentar. Organização logística, com gosto. A organização logística é o esqueleto da escola dominical. Assegurar que o entorno seja seguro, ordenado e propício para que o maestro ensine e o ninho aprenda. Aqui tem alguns detalhes do ponto importante da logística. Protocolo de segurança e cuidado infantil, a máxima prioridade. A segurança e a proteção de los niños não são negociáveis e devem ser a máxima prioridade operativa. Você tem que cuidar desta parte, não? Registro e recorrida, sistemas de identificação. É bueno quando você tem uma atividade com niños, marcar com seu nome, não seu nome, porque não é porque eu conheço o nome de todos, mas outro maestro pode saber o nome daquele niño, não? Então identificar cada niño. Recorrida autorizada, de repente, se a tua escola dominical for grande, não tiver bastante niños, o niño vai vir, alguém vai vir recorrer, então dá-lhe uma fitita, nome, e fica com o ninho naquele nome, e ele tem que entregar e vai agarrar somente aquele ninho. Tem que ter cuidado dessa parte, não? A recorrida autorizada, ela é importante, porque mira, Deus não permita suceder, mas se um ninho tiver um acidente, de repente um papá que está borracho, e no caminho teve um acidente, hecho malo, vai repercutir demais na igreja. Então a igreja deve cuidar disso. A verificação de estado do ninho, se o ninho está com malo, está resfriado, se está com algum problema, se está com algum dolor, ele deve ser informado quando entra, e não deve seguir ali com esse problema. Não, ele vai para a classe, que na classe ele cambia, aumente e vai melhorar. Não permita isso, que pode piorar, e aí o maestro vai ter um problema, não? A regra dos dois adultos, a supervisão, você ter, mira, ainda que a igreja seja etiqueta, alcança um jovem para apoiar. É importante ter, todavia estar um maestro apresentando ali, fazendo lá a história, outro está ao fundo, mirando a situação, porque os meninos ao toquem fazem coisas que, mira, pode dar problema mais adiante. Então tem que estar alguém sempre ao fundo, para vigilando os niños que estão fazendo, não? Então tem que cuidar disso, a segurança. A transparência, as portas das aulas devem ter ventanas para permitir a visibilidade constante das atividades desde ao exterior. Essa história de ter classe cerrada é perigosa, porque muitas vezes tem papás, mamães que se preocupam com seus ninhos, e de repente vai sair, vai ao banho e mira pela ventana lá como está, não?
sem chamar a atenção. É importante ter isso de espaço, não pode ocultar as atividades. É um problema se o maestro quer ocultar, pastor, não deixa isso. Saúde de emergência, a ficha do ninho, protocolo de enfermidade. Se o ninho está com um problema de saúde, você está tomando pastilha, tem que ver qual a possibilidade daquilo se proliferar no meio da classe. Mira, no tempo do Covid, não poderia ter por causa desta problemática. Agora, há problema muitas vezes que o menino está com resfriado, está malo, e o professor não é que ele vai ser um doutor, pero que ele deve identificar, assim como uma mamãe, sobre a situação do ninho. Uma coisa é clara, o ninho quando está caladito, poucos ninhos são introvertidos, pero que quando ele está caladito, ele é alegre, ele movimenta e tudo mais. Está caladito, a saúde não está bem. Isso é provado. Quando o menino está elétrico, não habla, e naquele dia ele está caladito, a saúde não está bem. E muitas vezes ele não quer falar para não deixar aborrido o maestro, sua mamãe, preocupado e tudo mais. Então deve ter cuidado com a seguridade, as coisas que vai usar. Não usar cuchillo, não usar terreira com punta, tem terreira sem punta. Então tudo isso deve cuidar o maestro para ter uma classe, não, bem organizada. Agora vamos a outro ponto, não? A classificação de idade e desenho dos espaços. Não? O tempo está passando rápido. Uma boa organização por idade facilita a ensinança efetiva, como se detalhou em el ponto de metodologia. A agrupação e estratégia. Grupos homogêneos, divididos em linhas em grupos de necessidade, capacidade e atenção similares, de 0 a 2 anos, 3 a 5 anos, 6 a 8 anos, 9 a 11 anos, ajusta segundo o tamanho da congregação. É importante, muitas vezes você vai ser assim, a classe é chiquita, poucos ninhos, não? Pero que tem ninhos de 2 anos e ninhos de 6 anos. Você não vai pôr juntos, tem que separar mesmo dentro da classe com atividades diferentes. Mas você tem que saber isto e ter organizado a atividade para diferenciar. A ser um foguete para ninhos de 4 ou 5 anos. E a ser um dibujo de repente para colorear um ninho de 12 a 4 anos. E cuidar disso com apoio, por isso que deve ter 2 pessoas na sala, na classe, não? E deve ser isso. A ubicação, assegurar salões de maneira que os grupos mais pequenos, que necessitem mais atenção dos padres, estejam cerca da entrada, qual a reunião de adultos. Os ninhos, há ninho que chora, que não quer estar, não há integrado ainda no grupo, e quer ser papá, tem que estar cerca, não pode ser ocultado. Não? O desenho da sala de aula, da classe de bebê, maternal, é um. Não? Para ninhos maiores, é outro. E para ninhos ainda maiores, 5, 6 anos, é outro. Temos que cuidar dessa divisão, mesmo que seja na sala solo, tem que ter essa divisão. Você não vai dar classe para ninho de 1 ano que vai estar ali. Não, toma, não, a atividade para ninho de 1 ano, 2 anos, é totalmente diferente para um ninho de 5, 6 anos. Você tem que decidir, não? Se tem bastante ninho, é importante você formar um grupo ali para trabalhar com esse ninho mais chiquito, não? A hora passa, como falei, não estou mirando o tempo. A hora passa, vamos a mais um intervalo, não? A oportunidade de ouvir uma alabança, uma bendição, e vamos retornar com a gestão de tempo e fluxo, não? Volto a retornar. Se você tiver alguma dúvida, que usar algum tema para falar dentro desse projeto que estamos falando, entre em contato com nós através do nosso WhatsApp. E pode ser sua pergunta, mesmo durante o programa é gravado, e queremos dar a oportunidade para ser uma bendição em tua igreja. Não, pastor, abre as portas para nós outros, vamos invitar para ser atividade em sua igreja, temos bastante material para ser uma bendição e formação de tua equipe. ¿Ya? Vamos ao intervalo, retornamos pronto. Vamos a nuestros auspiciadores y retornamos pronto. En cada iglesia hay un deseo profundo de crecer en fe y comunidad. El ministerio
Bike Misionera está aquí para acompañarte en ese camino. Para adultos, ofrecemos cursos bíblicos breves con materiales completos que abordan valores transformacionales y fundamentos bíblicos. Para jóvenes, nuestras dinámicas grupales fomentan la integración y el aprendizaje de valores cristianos de manera participativa. Para niños, las actividades de origami combinan creatividad y enseñanza bíblica de forma lúdica y accesible. El Ministerio Bike Misionera fortalece a las iglesias, desarrolla liderazgo y transforma comunidades a través de la palabra de Dios. ¿Listo para crecer juntos? Radio Diáspora Brasil con meditación, mensaje de aliento y promesas bíblicas todos los días para que tu vida sea bendecida. ¿Cansado de buscar noticias dispersas y sin sentido? Encuentra todo lo que necesitas en un solo lugar. El Mensajero de la Paz. Noticias actualizadas, historias inspiradoras y eventos que conectan a tu comunidad. Comparte, debate y forma parte de la conversación que moldea nuestro hogar. Visita https://elmensajerodelapaz.net/p y descubre la voz de tu comunidad. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina Clario. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste,
Retornamos. Nós estamos desejando adelantar o material porque a separata é grande, o material que é informado é bastante largo, não? Para passar. E se você desejar, pode ver os vídeos anteriores em nossa página web bikemissioneira.net.br e ver todos os programas anteriores. E também, se desejar algo mais aprofundizado, mais especializado, você pode acessar a capacitação que estamos produzindo em linha, já? Na nossa academia virtual. Aliás, na academia, quero comentar, lá na academia já há alguns cursos já que tinha feito anteriormente sobre marketing, sobre divulgação, que pode ser para promocionar sua igreja. Já? Vamos adelante? Gestão de tempo e fluxo. A forma em que a estrutura do tempo impacta a concentração de los niños. Se a classe de escola dominical não for organizada com a divisão de tempo, o tempo passa pronto. E mira, os niños não podem, em pessoa na atividade, vamos sair da hora, não temos tempo, vamos aprender. O niño você tem que saber que de acordo com a idade, por isso que falamos no bloco anterior sobre a divisão de grupos, você precisa entender que cada niño, cada faixa etária, tens um tempo de aprendizagem e de execução em suas atividades. Você não pode exigir que um niño de 2 anos tenha a mesma velocidade de um niño de 6 anos. Isso não é possível. A mentalidade de um niño de 6 anos é mais rápida, já é mais ativa. Você deve ter isso. Agora, uma coisa que é importante na classe de niños é a pontualidade. Deve começar na hora certa e terminar no momento certo. Muitas igrejas querem ver as atividades que ha hecho, alguma leitura da Bíblia ao final da escola dominical. Então você deve organizar todo esse conhecimento, essa história que está baseada, e apresentar 5 minutos antes, 10 minutos antes de término. Então você tem que estar com o relógio, mirando o relógio para organizar o tempo, para não perder tempo quanto ao conteúdo e à programação da escola dominical. A rotação, para os grupos maiores, considera a rotação entre a atividade de manter energia e concentração. 15 minutos de alabança, canto, 25 minutos de lição bíblica, 15 minutos de aplicação, manualidade, 5 minutos de oração. Você deve entender, todavia, como é hecho na igreja, não? Tem lá a organização do templo, a eclesiologia que falamos, não? Ou seja, o tempo, oração, alabança, leitura e ao fim prédica. Há igrejas que cambiam esses blocos, mas todas elas têm os blocos igualitos. Da forma que é organizada em la igreja, deve ser organizada na classe de niños. O niño precisa entender que vai começar com oração, vai começar depois com vamos descer com a caixa misteriosa. Ele vai contar a história, vai ter alguma atividade, algum foguete, alguma coisa, tudo baseado em cima da história. E ao fim vai ler o versículo bíblico e vai orar com os niños. Mira, todo esse involucração, esse envolvimento de los niños vai organizar a cabeça deles e marcar que, mira, tem menos ordem. Quando mamãe fala assim, a hora é hora de estudar. Tudo tem ordem, em casa também tem ordem. Não? Na igreja precisa seguir essa ordem para que você não perca tempo, não? A transição de uma parte para outra, uma atividade da caixa misteriosa, passando para a leitura da história, ao conto da história. De repente o títere deve se organizar para saber o tempo. Você não vai descer uma história que conta em 30 minutos, querer em 5 minutos, não vai adiantar. Tem que entender também o objetivo que são os niños que vão captar essa informação. Eles precisam agarrar essa informação para não ser perdida, não? Agora, outro ponto também, mantenimento de recursos físicos, a limpeza e ordem. As aulas devem estar limpas e desinfectadas antes e depois de cada uso, em ambiente ordenado e menos estressante e distanciador. É importante a professora ligar antes nas classes, porque é bom você passar álcool nas mesas, nas silhas, onde os meninos vão tocar. Muitas vezes a classe, o ambiente estava cerrado, e ha passado algum animalito, ou ha hecho alguma basura que não ha visto.
Então precisa passar escova na classe e passar álcool nas cilhas e na mesa. Isso é ético antes da escola, não? É importante que o líder, o pastor precisa saber isso, que os professores têm que ligar antes da escola. Se um maestro não alegar, tem que ter o recurso do segundo. Por isso que é importante você ter 2 maestros por domingo. Porque um não pode começar, não vou ligar temprano, eu hago a limpeza, e você depois vem, está bem, então vamos organizar outro domingo, eu vou ligo mais temprano. Você tem que organizar isso. A limpeza do ambiente, não? A organização do ambiente tem que ser clara, para quando o menino ligar, não? Abrir a porta, porque estamos na igreja, abrir a porta da classe, não? Do ambiente, está bonita e preparada, a cajita de mistério, a história, mira, o dibujo, as hojas, estão tudo preparado, não há o momento de, onde está, não? Tem que estar organizado antes. Por isso que falamos que a organização da escola dominical deve se organizar antes, já? Vamos agora outro ponto também, o plano de estudo, plano de estudo, não? Currículo para a escola dominical. O currículo deve ser cristocêntrico e desenhado para levar o menino desde a compreensão básica do bem e do mal hasta a compreensão profunda do plano de retenção de Deus. Isso é uma coisa importante. Os maestros têm que ter um estudo bíblico. É importante o pastor exigir que os maestros estejam no culto de doutrina de estudo bíblico. Porque como é que ele vai passar adelante um conhecimento que ele não tem? Não? Então, toda a história deve apontar para Cristo, desde Gênesis hasta Apocalipse, tem que apontar para Cristo. A Bíblia é apontada desta forma. Não poner Cristo como somente um herói, mas poner Cristo como a solução do ninho, não? Então toda a história tem que estar baseada em cristocêntrica, não? Marco conceitual, a grande história. Em lugar de saltar entre histórias bíblicas desconectadas, o currículo deve ensinar a Bíblia como uma só narrativa que aponta para Jesus. Enfoque da redenção. O currículo deve estar estruturado em torno dos 4 atos principais. O foco da história deve estar centralizado em criação, caída, redenção e restauração. Cobertura sistemática. Mira, você tem que pensar que a sequência do estudo deve ter essa base, mostrando todo o processo da salvação de Cristo, a preparação e salvação de Cristo, para que o menino possa entender que no Velho Testamento, no Antigo Testamento, a história foi apontada para Cristo. Isso quer ser a história, um grupo cristocêntrico, não mostrando tudo para Cristo, não? E a estrutura de planificação anual. Dentro da estrutura, nós ponemos aqui algumas coisas bastante importantes, não, da estrutura. Você não pode programar somente um mês. De repente, pode organizar para facilitar mais, não? O ano todo. O primeiro trimestre, o caráter de Deus, não? O segundo trimestre, ser o homem e a necessidade de Cristo. O terceiro trimestre, vida e obra de Jesus. E o quarto trimestre, a vida de Cristo e a igreja. Mira que você centraliza todo ano. Não é dizer que os adultos estão estudando uma coisa, os meninos têm que estudar o mesmo. Não. Você pode organizar isso no ano todo. Mira, esse trimestre vai ser a vida de Cristo e a igreja. Então tem que ter estudo. Se você tiver esse programa, vai quedar tudo mais sencillo, não? Mais fácil de administrar, não? Então, de repente, você organizar uma coisa mais ampla, um ano de estudo, isso vai quedar mais fácil para todos, não? E para liderar, a liderança da igreja também vai saber o que você está fazendo, não? E o compromisso claro de cada lição individual deve ter elementos claros para que o maestro os execute bem. Versículo de memorização clave, um versículo que encapsule a verdade principal da semana. La grande ideia, big ideia, uma frase simples, concisa e fácil de recordar. Não? A aplicação da vida. Esses 3 pontos devem ter sempre na história. Versículo de memorização, a grande ideia do texto e a aplicação da vida. Para que serve aquilo? Para onde vai servir na vida?
não? E a progressão de idade, espiral de aprendizagem. O currículo deve estar em foco em espiral. As mesmas histórias se repetem à medida que o ninho cresce, pero cada vez mais, de maior profundidade e complexidade teológica. O ninho você vai falar de uma forma, o maior vai falar de outra. Por isso que a ensinança deve ter diferença, não? Deve cuidar disso. A avaliação do currículo deve ser clara quanto a isto. Você pensa, não, está sendo muito complexo, mas mira, se você aprender a organizar isto, se você aprender a dinamizar isso, vai quedar fácil. Tudo que é organizado, tudo que é planeado, queda mais fácil a sua execução. Não, se você vai pensar assim, vou para a classe, vou fazer qualquer atividade, tenho um DVD aqui com, vou agarrar uma, vou fazer. Não, vai quedar mal, porque você não vai perceber, se for gravado, você vai ver a redundância, ou seja, estar muitas vezes repetindo a mesma ideia e os meninos prestam atenção. Tem que cuidar disso, não? E o plano não é estático, deve ser evaluado regularmente. O feedback de maestros, a medição de retenção, como que os ninhos estão desenvolvendo, captando a informação. Se depois você vai ver o reflexo durante o dia, não? Em outros momentos, se nos foguetes que eles estão fazendo com outros amiguitos, está refletindo o estudo que apresentou. Não, eles estão fazendo outro, estão vivendo outra história. É sinal que tua história não está agarrando, não está prendendo na memória do ninho. E isso é um problema, porque currículo escolar não está bem, ou então não está na apresentação buena. O ninho deve ter idade, não? De toda a idade, da forma de cada idade, as 3 formas de captação da informação. Através tátil, através de alabança, através de atividade. E sempre com a mesma temática. Você não pode falar, não, vou ser um foguete de Davi e depois vou falar uma história de Lucas. Não, vai confundir o menino. Não há, porque não há fim. Então tem que, por isso que quando falamos assim, um currículo escolar organizado, vai quedar tudo mais fácil. Nós vemos hasta entre os pastores muitas vezes essa problemática. Cada doutrina, eu conheci na igreja que ele estava seguindo parte por parte da Bíblia. Queda mais fácil para o pastor e para a igreja. Mira, esta semana ele estudou Hechos capítulo 5, essa semana vamos estudar Hechos capítulo 6. Isso queda mais fácil para o pastor, para a igreja assimilar os ensinamentos, porque a Bíblia é clara com o ensinamento. Há uma sequência de aprendizagem do ensinamento. E você, quando está organizado esses estudos, essas temáticas, o mínimo vão captar essa informação. Então você tem que evaluar o conceito, a retenção que está passando a informação. Se você não evalua esta retenção, você está pondo pedra aos certos, está pondo pedra afora, a basura. No momento precioso que você tem, não está evaluando, não está involucrando, não está desenvolvendo como deveria. E não vai ter frutos. E vai ser cansativo para você. Você não vai ver resultados. Você não vai ver a reação dos meninos. Os papais não vão ver atitude nenhuma de câmbio. E todo o teu trabalho é passado por cada tempo. Não tem que ser, vou fazer aquilo. Não é assim. Você tem que se especializar em alguma área. Se você quer ser maestro de escola dominical, quer apoiar meninos que de repente jovem que lhe gusta apoiar, de repente vão ser bom maestro porque ha visto em você essa situação e você apresentou bonito a programação, não? Todo estudo organizado. Isso vai refletir em toda a vida. Vai ver uma atitude tua, da liderança, vai refletir na vida do jovem, na vida do ninho, hasta a vida externa da igreja. Então você tem que prestar atenção de tudo que está sendo, aprender e captar toda a informação. Por certo, toda essa informação que eu estou fazendo aqui, você vai ter que rever algumas vezes para recordar. De repente imprimi-la separada e ler várias vezes para poder entender, hasta captar informação maior.
Você tem que adaptar a realidade que estou apresentando para a tua igreja, mas não se unir pelo formato. Tem que ser cristocêntrica, tem que ter início, médio e fim da história, tem que ter tátil, tem que ser auditiva, tem que ser visual. Isso não se une, isso não se olvida. Você deve seguir esses parâmetros, mas concentrado dentro de tua capacidade, de tua realidade, de teu lugar. Não? Então tem que aprender isso, é importante que aprender. Me gusta ser gravado porque isso vai se quedar mais e mais vezes. Eu me preparo antes e apresento a você. E vamos ter uma classe totalmente organizada na academia de Bike Missioneiro, já? Porque eu quero que você aprenda, assim como eu estou aprendendo nessa formação, não? E você deve organizar também sua formação de tua escola dominical. Pastor, desejando, entre em contato com nós outros. Você tem pergunta para ser? Manda-me através do WhatsApp. Pergunta. Está lhe gostando? Não está? Manda, contesta a nossa produção. Estamos fazendo isso não para como algo, uma profissão. Eu sou periodista, estou trabalhando. Poderia me quedar caladito no meu canto, mas eu quero bendecer o conhecimento que Deus me ha dado, a oportunidade que Ele me ha dado. Deus me ha dado um ministério bendecido para apoiar as igrejas. Eu sei que quanto as igrejas chiquitas necessitam desse apoio, não? E você pode invertir em nosso ministério também, chamando-nos para fazer atividade em tua igreja. Tua empresa pode apoiar o Ministério Bike Missioneiro para seguir mais adiante e trazer mais material, mais informação, já? E você quer participar, entre em contato com nós outros, já? Que Deus te bendiga poderosamente. Vamos orar agora por tua bendição. Senhor, graças, Senhor, por esse canal de televisão, Senhor. Graças por essa oportunidade, Senhor, de fazer, Senhor, trazer essa mensagem através desse conhecimento, através desse canal. Bendice seus diretores, bendice esse canal, Senhor, tenha prosperidade, Senhor, e bendice todos os oyentes, todos os pastores estão indo e todas as pessoas que estão acompanhando o nosso ministério. Os futuros auspiciadores, as pessoas que estão apoiando, estão orando por nós outros. Pido a bendição em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo programa e que Deus te bendiga poderosamente em nome de Jesus.